assunto. Bom dia a todos, bom dia aos internautas. Gostoso estar aqui para a gente falar desse assunto, como lidar com a perda. Então, muitas vezes, a gente pode ter muita facilidade de lidar com a perda em função da visão que nós temos. Mas algum de nós, a gente ainda sabe que mesmo sendo espíritas, a perda é um tema que gera muita dor inicialmente. Às vezes nós sofremos bastante por um período em função das mudanças, da saudade, de tudo que aquilo que a dor traz. Então, a gente, para aqueles que sabem e lidam bem com essa questão da perda, às vezes ficam assim, estupefatos de achar que alguém pode deprimir por isso, né? Mas eu preciso dizer, tem gente que deprime por isso, né? Alguns tentam suicídio, muitas pessoas tentam suicídio em função de uma perda. Muitos se desconectam deles mesmos, não veem mais graça na vida. Alguns se desconectam da família, às vezes mesmo tendo outros entes, outros filhos, mas às vezes numa perda, a pessoa se paralisa diante de um processo depressivo e a pessoa não consegue funcionar mais na vida, no emprego, né? Há um desinteresse. Muitas vezes perde esse prazer pela vida. Alguns se desesperam, se revoltam, é muito natural, porque aconteceu comigo, né? E alguns se distanciam, se tornando muito solitários nessa sua dor. Por que a solidão? Porque depois de um tempo, eles sentem que as pessoas à volta não aguentam. Então acham, poxa, mas já passou um ano e você ainda não superou? Não, mas já devia ter superado. Não, mas ela está chorando? Como? Que bobagem! E a gente vai perceber que, às vezes, as pessoas não são compreendidas dentro do período que elas se encontram, porque a gente pode ter uma outra visão, mas aquela pessoa ainda está sentindo daquela forma. Esse é um tema muito caro para mim, porque eu vivi isso, meus dois filhos voltaram para o mundo espiritual logo cedo, né, crianças, e eu faço parte, há alguns meses, de um grupo que eu tenho trabalhado, um grupo sobre perdas e lutos. E eu tenho aprendido muito, porque vejo o quanto as outras pessoas passam por steps muito parecidos um com o outro. E quanto há necessidade desse acolhimento e esse esclarecimento para que a gente possa passar a ver a perda de outra forma. Então, se vocês nunca sentiram isso, mas pode ser que vocês conheçam alguém que sentem isso, e a gente ir se educando de como fazer isso de uma forma melhor para as pessoas que passam por perdas. Então, a gente vai perceber que tem 3 pontos muito relevantes que fazem que essa direção seja diferente. A gente vai perceber como cada um de nós entendemos a morte. Isso faz uma diferença. Né? Porque como cada um de nós entende a morte, vai fazer com que a gente sinta de uma forma ou de outra. Como sentimos as saudades, como cada um vê isso também, como cada um sente isso. Como vivenciamos, né? Como vivemos as relações afetivas, como nós a encaramos, de que forma. Isso também vai fazer uma grande diferença de como as pessoas vão lidar com a dor da perda. Agora, gente, essa é a foto da internet do que quando você coloca lá o que é a morte. Vocês já viram essa foto? Se vocês Google, essa é a foto do que representa a morte. Essa é a foto, gente, dos quadrinhos, das revistinhas em quadrinhos. É um pouquinho diferente, é mais simpática, mas essa é a foto. Então, essa é a foto dos filmes, né? Assim, que a gente assiste, da literatura, de certa forma, descreve isso, né? Essa é a forma como nós, ocidentais, olhamos a morte, a nossa cultura revela ser a morte. Então, veja como isso vai ser impactante. Quem tem vontade de acompanhar essa pessoa? Quem consegue ver que a morte pode ser uma passagem que faz parte da natureza da vida? Com uma pessoa com uma foice na mão.
que vem te buscar para cortar você não sei em quantos pedacinhos? É que a gente fica usando a imaginação. Como é que ele vai usar essa foice? É uma vez só? É várias? Meu Deus! Terrível! Né? Mas a cultura criou isso. Eu digo a cultura porque alguém inventou isso e isso foi se propagando e isso causa... Agora, imagina as crianças vendo essa representação da morte, se elas também vão ficar à vontade de achar, nossa, gente, morrer faz parte do ciclo da vida, gente, né? Mas é essa pessoa que vai vir buscar você. Não é, gente. Não é. Isso é um desenho, né? Então, eu fiquei pensando muito em relação à perda, de como a gente vê a morte, como isso faz uma diferença, como nós ocidentais a gente encara a morte. Porque quando a gente vai ver os orientais, eles fazem festas, né? A morte ela é feita com alegria, a pessoa está fazendo uma passagem, é um momento importante da vida dela. Muitas outras culturas fazem de uma forma totalmente diferente dessa imagem. Eu até fui mais simpática e resolvi trazer essa outra aqui, ó. Isso estão nos cartoons, né? Aparece essa mortezinha assim, mas assim, você está vendo? Ela está meio acomodada, já tem uma lábia, se esperando, tá bom, se você não quer, eu vou esperar, coisa e tal. Mas isso nos faz concluir, eu não sei se para vocês, mas a gente vai até tirar agora a dúvida aqui, se vocês podem até inserir mais alguma coisa se eu não coloquei. O que o nosso inconsciente vê como morte? Que a morte vem de preto, que a morte é sombrio, que a morte é obscura, que é cortante, óbvio, né, o tamanho dessa foice aí, parece até a minha que eu corto coqueiro lá. Ela é agressiva, né? Ela é tenebrosa. Então a gente vai criando no mundo imaginário, né? Que o que a criança cria? Ela cria um mundo imaginário que depois ela vai sustentando isso como uma possibilidade, porque a gente começa a acreditar nas coisas que a gente é educado, né? Que isso é uma realidade. E quem tem vontade de ver isso? Né? Ninguém tem vontade. Quem quer aceitar que isso vai acontecer? Ninguém quer aceitar. Né? Quem não vai ter medo disso acontecer? Basicamente, quase a maioria. Né? Olha o que a gente usa como interpretação de luto. Nas culturas antigas, as pessoas vestiam assim, toda de preto, com esse véu, né? A gente simboliza que a gente está de luto com uma fitinha escura, né? Isso fica lá no Facebook. Quando a pessoa está de luto, ela bota essa fitinha aí, ó. Foi da lá que eu peguei. Aí essa rosa, que é uma coisa linda, que vocês não estão conseguindo ver direito, que é colorida, que é uma flor bonita, aí as pessoas colocam essa rosa de preto, né? E a gente só foi mudando o modelito, mas a gente continuou nessa visão de quando alguém desencarna, a gente está assim, né, simbolizando, a gente não tem cor, não tem beleza, não tem graça, não tem nada. Quando a gente está de preto, não, as mulheres não, porque é só para fingir que é mais magrinha, né? Mas no luto, não é para fingir que é mais magrinho, é porque você está dizendo, ó, estou fechado para as cores, para a vida, né? Então a gente vai perceber que a nossa cultura ainda tem muito o quê? Muito tabu em falar da morte. A morte ainda é um tabu na maioria das famílias. Muitos de nós, não sei o caso de vocês, eu sou a terceira geração de uma família espírita, então na minha casa não foi assim, porque minha avó já era espírita quando eu nasci, então a gente foi educado vendo a morte com uma visão espiritual, mas muitas famílias não receberam essa educação e não educam ainda hoje o filho a aceitar que a morte é um fato normal da vida, que não é ninguém que vem de foice, que não tem nada de errado, que a gente só está mudando de dimensão, assim, a encarar isso. Então, muito do sofrimento que a gente assimila é em função do que nós temos como projeção do que representa isso. Bom, nesse tabu, o que muitas vezes, como muitas vezes a gente age quando alguém fala assim, ai, fulano morreu, alguma coisa. O que a gente fala? Deus me livre. Não é essa frase? Ah, ainda bem, comigo não aconteceu. Muitas, ai, que bom. Não fui eu, né? Foi de relâmpago. Hã? Antes dele do que eu. Ah, não, o fulano vai na frente. Não é? A gente ainda se refere à morte como Deus me livre. E a gente, sinceramente, eu não estou com foice, tá? Mas a gente está fadado a morrer. Todos estamos fadados, né? E a gente fala, Deus me livre, né? Deus me livre. Então, como que a gente vai reconfigurar, né? Porque, claro, o Espiritismo faz esse convite
assim, com os braços abertos para a gente olhar totalmente diferente do que a cultura tem nos oferecido, né? Mas isso gera o que na gente? Medo. A gente passa a ter medo de morrer. Medo. Nós linkamos a morte ao medo. Para onde eu vou? Como enfrentar esse desconhecido, né? O que vai acontecer comigo? Para onde o meu ente querido vai, no caso da perda, né? Para onde? Então você vai ver que uma das primeiras angústias da perda é: eu preciso de uma psicografia, eu preciso de uma resposta, eu preciso que alguém me diga que o meu ente querido está bem. Isso é uma das primeiras angústias, e que não tem nada de errado a pessoa ir buscar esse acolhimento. Mas aí a gente começa a pensar assim: a gente vem no centro espírita, a gente toma o passe porque a gente acredita que a gente vai ficar melhor. Por quê? Porque os espíritos estão cuidando de nós, nos ajudando. Daí a gente faz uma oração para alguém que está doente não sei onde, à distância, né? Para alguém, a nossa mãe, nosso amigo, porque a gente acredita, né, que essa energia, né, nossos pensamentos são ondas magnéticas, coisa e tal, que esse sentimento vai ser levado, que os espíritos vão ajudar aquela pessoa. Então, enquanto a gente está encarnado, nós acreditamos que o mundo espiritual acolhe, ajuda, proporciona, mas quando a gente desencarna, ou o outro desencarna, parece que toda aquela gente que nos ajuda sumiu e não vai estar lá para receber ninguém. Daí a gente entra nesse processo, às vezes, de preocupação, mas será que está bem? Será que não está bem? Será que foi acolhido? Será que alguém foi receber? A gente sabe que todas as pessoas, elas são acolhidas, né? E a gente sabe que ninguém fica sozinho, abandonado, mas nesse momento a gente tem dificuldade de acreditar que isso realmente acontece. E nós vamos criando o quê? Fantasias. Quais são as fantasias do espírita, por exemplo? Que morrer pode ser ruim, porque a gente pode ir para onde? Umbral. Outras religiões vão para o inferno, nós vamos para o umbral. Então, outro dia uma pessoa estava dizendo aqui na aula, né? Bom, Rosana, nós todos vamos para o umbral, coisa e tal. Eu falei: nós... Quem? Eu não vou com você para o umbral. Você está me convidando? Você está me comunicando? Você está fazendo como? Assim, eu não vou, mas se você quiser ir, tá tudo bem. Eu mando um torpedo para você lá, mas eu... Daí a pessoa me respondeu: olha só que interessante. Mas, Rosana, se André Luiz, que é André Luiz, passou 8 anos no umbral, nós todos vamos para o umbral. Disse: meu filho, não funciona assim. Então, nós temos a fantasia de que nós todos estamos fadados, porque somos ruins, a ir ao umbral. Para o umbral. E a gente esquece ou não se apercebe que muitas vezes nós estamos vivendo no umbral. Porque o umbral, gente, é algo que nós criamos. E quantos, talvez não de nós, porque não vivemos no umbral atualmente, mas quantas pessoas vivem esse estado de umbral? Estão sempre de mal com a vida, estão sempre arrumando problema, estão sempre sofrendo, estão sempre reclamando, estão sempre achando que devia ser mais, que podia ser diferente, que alguma coisa, e esse turbilhão de insatisfações chama umbral. Poderia chamar umbral se a gente quiser, pode chamar o nome que você quiser, mas é meio parecido, tem semelhança, tem o mesmo zip code do umbral. Então, essa preocupação que a vida espiritual pode não ser boa, a vida espiritual... Gente, isso não é... A nossa preocupação, ela deveria estar no que eu estou fazendo hoje. Será que o que eu estou fazendo hoje é legal? Será que minha vida está vazia? Estou vivendo um esvaziamento? Será que eu só assisto Netflix e mais nada? Será que eu sou produtiva? Será que eu trato bem as pessoas, né? Será que aquilo que eu faço, eu estou olhando para dentro, é relevante a mim? Ou se eu estou fora, falando mal das pessoas, ou fazendo críticas? Ou será que eu estou cuidando de mim, né? Então, assim, essa é a relevância. É o hoje, gente. Porque para onde a gente vai, isso é coisa de futuro. Mas o futuro está ligado ao que eu faço hoje. Então, a minha preocupação não deveria ser do que vai acontecer quando eu morrer, e sim do que eu sou e estou hoje fazendo. Porque isso é o relevante. Porque para que eu viva aqui,
nesse fictício, eu vou usar a palavra paraíso, né, porque a gente conhece ela, né, que a gente pode chamar ela de bem-estar. Para que eu viva no bem-estar, eu preciso cuidar do que eu faço hoje. E, fatalmente, eu cuidando do que eu faço hoje, quando eu desencarnar, eu continuarei no bem-estar, porque a gente sabe que quando a gente desencarna, a gente vai levar todas as nossas habilidades, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo, né? Não vai mudar. Então, a preocupação é com o hoje, e não com essa fantasia. Mas isso, gente, está muito orientado com o que nós aprendemos da cultura, do que a gente está trazendo como reminiscência de verdades, de crenças, vamos chamar assim, né? Não de crenças religiosas, mas de crenças, de valores sobre esse tema. Então, rever esse tema, dar um update, dar uma arrumada, uma reorganizada, é muito importante. Mas aí a gente vai dizer assim, não, mas os espíritas sabem disso. É verdade. Né? Tem gente aqui que eu vou te dizer, está há 10 anos estudando aqui juntos, né? Nós estamos aqui há 10 anos estudando juntos. Mas, às vezes, a gente percebe que a gente ainda não interiorizou isso. Nós não nos conscientizamos profundamente disso. Por quê? Porque quando vem uma situação, como, por exemplo, uma perda, a gente sente baseado na cultura e não naquilo que a gente aprendeu no Espiritismo. Né? Então, o Livro dos Espíritos, olha só que legal a pergunta que Kardec faz aos espíritos na questão 149. Ele pergunta, o que acontece com a alma no instante da morte? E ele diz, no capítulo 3, volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Vamos segurar momentaneamente. Vamos segurar dessa frase aí, né, dessa resposta. Momentaneamente. Então, peraí, o que quer dizer? Eu volto para um lugar que eu estava no outro momentaneamente. Eu moro onde? Eu moro lá. É isso que os espíritos estão falando aqui para o Kardec. Está tudo bem, a passagem na Terra ela é temporária. Na verdade, você mora lá, na vida espiritual. Mas Kardec, os espíritos não falaram que a gente está aqui de férias, né? Porque a gente podia dizer, aqui é umas férias. Não, não é férias, aqui é um curso. Uma universidade. Você sai da tua casa e vai estudar, não sei onde, né? Você ganha uma bolsa, a gente ganhou uma bolsa. Olha a bolsa. A gente ganhou um corpo, poder encarnar aqui na Terra, para a gente poder viver esse processo de aprendizado dentro desse nosso processo de evolução. Então, é muito claro, isso aqui é momentaneamente. Né? Claro que vocês podem, quem está estudando aqui um tempo, pode dizer, claro, eu já sei isso, Rosana, é óbvio, né? Mas nós precisamos estar sempre checando se a gente sente isso. E a checagem é na hora que a coisa acontece. Porque, gente, eu estou fazendo a palestra baseada nessa questão da perda do ente querido. Mas, momentaneamente, a gente pode usar isso dentro da perda de um emprego, que a gente se desespera como se isso fosse tudo na vida. E lembra? Momentaneamente. Né? A gente, se for forecloser, a gente se desespera, mas é momentaneamente. Então, as perdas elas podem ser várias, não precisam ser apenas do tema do ente querido. Né? E o Evangelho continua, olha só. Jesus, no capítulo 2, ele vai dizer, meu reino não é desse mundo, né? Que se a gente tiver alguma dúvida lá do Livro dos Espíritos, aqui Jesus vai dizer, a morte, claramente, nada tem de pavoroso. A gente pode cancelar aquele menino com a foice lá, porque nada daquilo existe. Jesus está dizendo, nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada. Então, quando Jesus traz isso, ele vai dizer, aquilo que a gente pensava que morria e acabou, não é a porta do nada, né? Mas a da libertação. Aí, quando você pensa em libertação, do que a gente está se libertando com a morte? Do corpo. E o que o corpo é? O corpo, por um lado... Desculpa. Alguém ia falar o que o corpo é? Envoltório. O corpo é uma possibilidade de eu viver aqui essa experiência. Mas, ao mesmo tempo, o corpo me segura. Eu tenho que andar, eu não posso volitar. Eu não estou livre. Eu tenho que pegar um ônibus, tenho que pegar um carro. Eu sou dependente de coisas, de um avião. Né? A gente está meio preso nesse corpo. Por isso que ele usa a palavra
libertação, né? Mas a libertação, né? Que abre para o exilado. Aí ele está confirmando, nós estamos exilados no corpo, né? A morada da felicidade e da paz. Então, quer dizer, a morte, ele vai nos libertar desse estágio que a gente está fazendo momentaneamente. Aí a gente volta para o mundo espiritual, vai lá viver uma série de outras coisas, né? E vai retornar. Então, ele vai continuar, não vai parar aí. Ele vai continuar dizendo, sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, porque aqui a vida material não é definitiva, isso aqui é temporário, ele encara as dificuldades da vida com mais calma. E isso abranda as suas amarguras. Quando a gente encara as dificuldades aqui, né, se a gente fizer isso aqui, que Jesus está dizendo nesse capítulo, e a gente encarar a dificuldade que a gente está passando agora, nesse momento, uma doença, por exemplo, e a gente entender que isso aqui é uma dificuldade momentânea, a gente se abranda. E a gente entende, busca entender qual o propósito daquilo que a gente pode aproveitar na nossa vida. Mas a gente sabe que aquilo é temporário. Isso acalma, abranda nossos corações e diminui as nossas amarguras. Então veja como essa visão muda completamente muita coisa do que a gente sente. Talvez vocês não, mas talvez quem está online pode ser que mude a vida deles, né? Talvez não é todo mundo que precise disso, talvez muita gente já sente isso. Então, quando a gente está despreparado, nós tornamos a dor um grande e contínuo sofrimento, ficando resistentes a aceitar, tornando a nossa vida uma infelicidade. Porque muitas vezes a gente quer relutar contra aquilo que não tem como não aceitar. Como, por exemplo, nosso ente querido desencarnou. E a gente fica relutando, eu não aceito, não é possível, não é certo, não é justo, não pode ser. Mas é como se a gente ficasse relutando contra uma coisa que não tem como. Isso é fato, né? E eu não conseguir aceitar este fato faz com que eu viva uma vida de sofrimento com muita infelicidade, né? Mas se eu estiver preparado, né? Para mim, o que o Espiritismo está fazendo conosco é nos preparar tanto para o nosso ente querido que vai, como para a nossa ida, elucidando o que existe, o que representa a vida espiritual. Nós vamos viver a experiência da dor, entendendo que tudo dói, mas traz um convite. Toda dor vai trazer um convite. Tudo que dói traz um convite. Que convite? Olha, esse aqui. Chega lá no meio, na sua casa... Cara, deliver. You are invited. Toda dor traz um convite, gente. Vamos pensar. A gente ficou doente. Qual o convite? Você tem que parar o que você está fazendo para ir no médico, para ele fazer um exame e dizer para você o que você tem e o que você vai ter que fazer. Então, você tem que cuidar de você, quer você queira ou não. Ou então, a máquina para. Para, literalmente, né? Coloca você na cama e não tem mais nada que você possa fazer. Depois disso, o médico fala tudo que é possível, depois ele fala, olha, mas tem outras coisas que você também tem que fazer. Aí você tem que mudar a dieta, você tem que mudar o exercício, você tem que acoplar um monte de coisa, e aí você para tudo e olha para dentro de você. E às vezes você vai descobrir que aquilo foi maravilhoso, porque mudou completamente a sua vida, graças àquela situação que você viveu, que acordou você, que a forma como você estava indo, o corpo não ia aguentar. Então, o corpo vai avisando, né, que precisa de um certo cuidado. E aí, quando você olha para isso, você não acha que o convite foi super válido? Muitas vezes. Mas o que vem junto com o convite? O carteiro não entrega só o convite. O que ele entrega também? O aprendizado, né? Ele entrega, quando a gente recebe um convite de casamento, que a pessoa põe, responda o que você vai fazer. Você vai vir? A pessoa ainda põe yes ou no? Você vem, você vai aprender com isso aqui ou não? Porque a gente pode escolher não. A gente pode escolher que a gente não vai se cuidar, que a gente vai ficar revoltado, que a gente vai ficar chateado, que a gente não vai aceitar, que a gente vai tornar a nossa vida muito difícil. Ou a gente pode responder, opa, peraí, deixa eu olhar, tem um convite. E quais são minhas possibilidades dentro desse propósito que a vida está me trazendo? Eu posso me transformar minhas ideias, transformar a forma como eu vinha observando a vida, né? Eu posso mudar padrões, né? Como a gente está falando da morte, sair dessa ideia de que a morte é uma coisa ruim e encarar a morte de uma outra forma. Eu posso criar um movimento, às vezes eu perco o emprego, sou obrigada a fazer um curso, né? Obrigada sim, porque eu preciso dar uma melhorada no meu currículo, e isso faz o quê? Com que eu me mexa, eu me movimente. Aí de repente aparece uma outra coisa que eu vou ser muito mais produtiva,
produtiva, que isso vai representar muito melhor para mim, etc. Então, a vida, às vezes, ela nos movimenta. Às vezes, o convite é o movimento. Às vezes, o convite é reorganizar. As coisas da forma como estão indo, não estão indo bem. Então, a gente precisa fazer uns atalhos, precisa dar umas remendadas. Então, os convites, eles são inúmeros para diversas possibilidades. Às vezes, a gente é trazido aqui. Quantos de nós não chegou aqui por causa desse convite? Um convite. Um convite de uma dor, um convite de um sofrimento, um convite. Um convite de desejo de estudar. É também um convite. Porque tem gente que vem aqui porque tem vontade de estudar, de conhecer mais, coisa e tal. Então, os convites, para cada um, vêm numa dinâmica diferente, né? Então, quando nós estamos preparados, nós vamos sempre encontrar um propósito positivo naquilo que a gente está vivendo. Então, eu penso, se a gente está atravessando a situação de estar vivendo essa questão do ente querido, nós podemos olhar aquele propósito para entender como nós vamos lidar com aquilo, o que representa. Quem não tem que olhar para a morte quando lida com isso? Quem não tem que reorganizar a vida quando, de repente, perde o esposo, perde a esposa, perde o filho, a mãe, né? Assim, eles se vão. Então, assim, a gente vai ter que ter um olhar e pensar como eu posso crescer com a situação que a vida está me colocando dentro, né? Então, este crescimento é a grande mola propulsora, né, da força do universo. Vai fazer com que a gente se olhe, que a gente se acolha, que a gente se cuide. Ou então, a gente pode retardar isso, mas mais para frente o convite vai voltar e a gente vai ter que encontrar esse lugar de novo, né? Então, o Espiritismo é muito claro nisso. Ele vai dizer: a morte é uma passagem para a dimensão espiritual e a reencarnação é uma passagem para a dimensão material. Olha que legal. Isso é o que para nós? Esse é o ciclo da vida, né? A gente está aqui, vai para o mundo espiritual, perde o corpo, o ego, vai na vida espiritual, estuda, se recompõe, vê, é uma dinâmica diferente para cada um, depois volta, reencarna, recebe outros pais, outra possibilidade, outro corpinho novo, né? Para começar tudo de novo, porque o outro estava meio velhinho, meio gasto, e a gente começa outra vez. Esse ciclo, gente, vai acontecer por muito tempo. Enquanto a gente encarnar nesse planeta, vai acontecer. E enquanto a gente encarnar em vários outros planetas, vão acontecer esse tipo de ciclo, que é a vida espiritual. E enquanto a gente precisar de quê? O Livro dos Espíritos responde. Kardec vai e pergunta para os espíritos: até quando a gente vai ter que reencarnar? Ele diz: até quando for necessário para a sua evolução, para que a gente se purifique. Então, não vai precisar de ser assim forever, mas enquanto for necessário, a gente vai estar vindo na escola. É a mesma coisa. Até quando a gente vai na escola? Até chegar o momento que a gente possa se graduar, né? Aí, o outro tema uma das outras 3 coisas que eu tinha mencionado é a saudade. Como sentimos a saudade? Isso é uma coisa que dificulta muito na questão da perda, né? Alguns, eles vivem esse desafio da saudade logo cedo. Tem gente que fica órfão muito pequeno, né? Perde os pais, perde os irmãos, acontece algo que a pessoa tem que conviver com aquilo, afeta profundamente a vida dela, né, em função de não ter tido o pai, não ter tido a mãe ou alguém próximo. Outros, como eu, por exemplo, vive o desafio de você perder seu filho. Você imagina que seu filho vai te enterrar, você nunca imagina que você vai enterrar um filho, então você vive essa forma também de saudade. E a grande maioria vive como? A fase adulta chega e, claro, os nossos pais, os nossos avós, nossos tios, né, eles vão desencarnando, na maior parte das vezes, numa ordem natural da vida, da idade, do desgaste, e nós vamos ter que vivenciar essa despedida. Então, essa dinâmica da saudade, ela vai acontecendo para todos nós, mas o que difere? Todos vamos viver essa experiência, mas em dinâmicas diferentes, por necessidade diferente. Então, alguns vão viver na infância, como eu mencionei, outros em relação aos seus filhos e outros em relação aos seus pais. Assim, é um pouquinho diferente, mas todo mundo vivencia algo bastante parecido. Então, a gente vai ver, se a gente olhar a saudade com um olhar positivo, né,
a saudade, ela possibilita muitos ensinamentos. Né? Porque muitas vezes as pessoas falam, ai, tô com tanta saudade, e faz essa cara. Aí essa cara não é positiva, né? Ai, tô com tanta saudade. Outra coisa, ai, nossa, eu sinto tanta saudade do meu amigo, da minha amiga. Aquela saudade é gostosa, né? Tô com vontade de ver, de ligar, de, né, me comunicar de alguma forma. Então, a gente precisa exercitar essa diferença. Como é a sua saudade? Como é que a gente sente essas saudades, né? Então, o que a saudade positiva, essa saudade gostosa possibilita? A gente dá valor à convivência. Né? Então, você sabe, você vai lá no Brasil, passa aquela uma semaninha lá, nossa, né? Ali você vive tudo, até pastel na feira rola. Para mim rola, né? Eu nem gosto de pastel, não como fritura. Daí eu mando até a foto, assim, porque eu tenho uns amigos que também gostam de pastel. Aí o pessoal ainda fica escrevendo. Ah, meu estado também come pastel, não é só paulista. Aí fica escrevendo. Então, eu já entendi. Essa convivência gostosa, você está lá com aquelas pessoas que você ama, né? E aí, passa uma semana, você fica saudoso do pessoal que você deixou aqui. Puxa, aí você fica, vou voltar, que gostoso. Reencontra. Então, a gente aprende o que com essa saudade positiva? O valor da convivência. Como é gostoso estar junto. A gente vai lidar, né? Porque às vezes a gente perde tempo, fica junto, mas fica brigando, né? Desentendendo. Reúne tão pouco, e quando reúne, discute porque o time de futebol é diferente. Não, é a Croácia, não, é a França, não merece, não merece. 2-1. É 2-1 para a França? É 2-1, é update aqui, gente, 2-1. E aí, né? Então essa saudade positiva vai ensinar a gente. Vamos dar valor à convivência. Mas que convivência? Convivência saudável, gostosa, amiga, sincera, não brigando, né? O que vai nos ensinar? Viver intensamente o presente, né? É o aqui e agora. Você mata aquela saudade gostosa, né? Eu tenho amigas que falam coisas bem parecidas e eu valorizo muito isso, porque eu sinto assim. A gente se vê pouco, né? Porque dependendo da circunstância, mas quando a gente se vê, parece que a gente estava convivendo todo dia. Então é aquela coisa gostosa, intensa quando vê, bota tudo meio em dia, né? Mostra o vestido, o sapato que comprou, não sei o quê, né? Bota a fofoca em dia e, aquilo alimenta a alma, né? A pessoa, você fica um ano sem ver aquela pessoa, mas você sabe que o amor, nada mudou, né? A saudade, para a gente aproveitar cada momento dando melhor, porque muitas vezes a saudade está ligada a arrependimentos. Né? Quando a gente fica, eu devia ter feito isso, né? Muitas vezes, principalmente por perda do ente querido, as pessoas sentem muito isso. Eu devia ter feito mais, eu devia ter falado tal coisa, eu devia ter levado, buscado, feito, me dedicado. A pessoa fica com arrependimentos do que ela não fez. Se nós nos comportarmos na consciência que tudo que a gente faz, a gente sempre dá o melhor, não tem como ter arrependimento. Mesmo que depois de 2 dias você lembre e fale assim, mas eu deveria também ter dito isso. Sim, mas o que você deveria, você está pensando naquele momento. Naquela época você não pensou. Então, se eu sempre, no momento presente, estiver dando o meu abraço mais sincero, se eu estiver vindo aqui e trabalhando nesse material do meu melhor, né? Podia sempre ser melhor a palestra. Até tenho certeza que vocês podem ir embora e falar, podia ter feito melhor. Mas eu quero que vocês tenham certeza que esse foi o meu melhor de hoje. Pode ser que quando eu repito essa palestra, domingo que vem, pode ser diferente, né? E então, se a gente sempre estiver dando melhor, a saudade nunca nos afetará como arrependimento, né? Abraçar, beijar, dizer eu te amo, demonstrar nosso amor e gratidão o tempo todo faz com que essa saudade seja muito construtiva a nível lembranças de quem partiu. Mas, em compensação, se a saudade não for uma saudade assim positiva, o sofrimento que a saudade nos traz é muito grande. Gera um grande vazio. Então, quando a gente lembra da pessoa, da cena, da circunstância, a gente lembra e a gente até fala, não quero nem lembrar. Quando eu lembro, eu fico mal, fico deprimido, né? Essa é a saudade que não é positiva. Porque as lembranças, a gente tem que se lembrar dos momentos que foram bons. E muitas vezes a gente vincula o outro ao sofrimento, né? E eu acho que a gente tem que vincular o outro a tudo de bom que a gente vê com o outro, né? Aí sim não vai sentir esse esvaziamento, né? Vai tornando o nosso presente muito infeliz quando a gente
atacha a saudade com essa lembrança. Ai, poxa, mas como é que pode? Não me conformo, a pessoa partiu, mas isso. E em vez de linkar, nossa, que delícia, foi maravilhoso ter convivido com ela. Que presente Deus me deu de deixar eu passar X tempo com ela. Aí eu até coloquei mais para frente até o X tempo. As lembranças que armazenamos com tanto carinho não podem ser lembranças porque não vão poder ser lembradas, porque lembrar gera sofrimento. Então imagina, você passa X anos com aquela pessoa que você ama e depois, toda vez que você conecta com aquela lembrança, você sofre. Aí você, não quero falar sobre isso. Eu não quero ir nesse lugar porque as pessoas vão me perguntar. Eu não quero ver crianças porque eu perdi crianças. Não, eu não quero ir nessa festa porque eu vou lembrar da minha mãe. Não. Já pensou? Você passa X anos com aquela pessoa, é maravilhoso, depois você tem que fingir que aquilo não aconteceu para você não deprimir. Então, nós precisamos ver a saudade numa outra dinâmica, né? E ela está linkada àquilo que a gente falou, de dar o melhor, de viver o presente, e você não vai sentir isso, né? Então, eu acho que a saudade, ela tem que ser linkada à gratidão. Quando eu tenho gratidão, a gratidão traz o quê? Aquela saudade alegre, né? Ela enche nosso coração de amor por tudo de bom que nós pudermos viver juntos com aquela pessoa, né? Numa gestação, tem gente que fala, mas meu filho não nasceu. Sim, mas quem é aqui que não gestou alguém e chega no 3ª, 4ª semana, a pessoa já está, eu amo esse nenê que eu estou esperando, não tem nome ainda, você nunca viu o rostinho dele, mas se dentro de você, você já ama. Então as mães que perdem um filho numa gestação, elas amam, elas são mãe, né? Isso não vai fazer diferença. Você já está ativado esse amor materno. E, às vezes, aquilo, nunca mais na vida, você vai esquecer aquilo. Então, muitas vezes, as pessoas têm esse sentimento. Não, valorize. A gestação, ela é enough para você poder sentir que você é mãe, né? Às vezes, um dia... Meu primeiro filho faleceu com 48 horas. É o suficiente para você sentir que você está linkado com aquela pessoa para o resto da sua existência, né? 1 mês, 1 ano, 10 anos, não é tempo que faz diferença, é o que você sente que faz diferença, né? Então, a saudade com gratidão. Gratidão o quê? A Deus, a vida, por ter te dado a oportunidade de ter a mãe que você teve. Né? Agora eu vou ser infeliz o resto da vida porque minha mãe morreu. Puxa, tudo que minha mãe fez de trabalho braçal, emocional em mim, foi para que eu pudesse ser uma pessoa equilibrada, feliz. Aí ela vai embora e acabou. É um desserviço que eu faço a tudo de bom que meus pais me deram. Isso não acontece muitas vezes? Acontece. As pessoas sofrem e não conseguem mais ter uma vida boa porque não conseguem aceitar que a mãe ou o pai foi embora. O avô, ou o tio, ou o padrinho, alguém na sua vida, né? Ou o filho. Não faz diferença. Então, o que nós precisamos? Ser gratos a tudo que a pessoa viveu. E eu acho que uma coisa também muito importante, a gente sentir que as pessoas que a gente ama, elas vivem em nós. Porque nós somos muita coisa que os pais nos ensinaram. Nós somos, né? Nós aprendemos e refletimos muitas coisas de valores, de ensinamentos que nossos pais nos ensinaram. Então, automaticamente, muito do que eu sou lembra os nossos pais, né? Lembra meu pai, lembra minha mãe e vocês também. Então, as pessoas jamais morrerão dentro de nós quando há amor, né? A outra coisa é como nós vivemos, né, as relações, de que forma nós sentimos as relações. Isso também vai fazer uma diferença de como nós vamos lidar com a perda. Algumas relações têm como base a dependência emocional. Então, quando o ente querido se muda para a dimensão espiritual, nós ficamos sem o quê? Sem o chão. Porque eu tenho com ele uma dependência emocional. Então, vai ver, eu vou sofrer porque a pessoa se foi pela perda, mas eu vou sofrer porque eu não acredito na minha capacidade de me autocuidar, pela minha dependência emocional. Então é muito interessante que quando a gente vive isso, a gente olhe para dentro e pense, nem precisa ninguém desencarnar. Agora, vocês olharem para dentro e pensarem, eu tenho dependência emocional com alguém? Porque isso eu vou ter problema se essa pessoa desencarnar. É legal pensar isso. Pode ser que a gente não tenha vontade, mas é legal pensar. Por quê? Porque a gente vai começar a tratar a forma como a gente se relaciona com as pessoas.
se é de uma forma com dependência, tem relações muito simbióticas, que uma pessoa não vive sem a outra, a pessoa casa, mas não tem que levar a mãe, não pode, né? Não separa, porque tem dependências, né? Dependo que o outro resolva meus problemas, que pague minhas contas, que me ensine, que me dê coragem. Então a gente vai percebendo que nós temos dependências, às vezes materiais, às vezes emocionais. Então essas dependências, elas dificultam no desenlace. O nome disso é apego. Eu botei mais simpático. Dependência emocional é mais estruturada, assim. Você se sente mais, né, do que apego. Apego é mais pejorativo, né? Mas, na verdade, gente, é a mesma coisa. Isso é apego. Se a gente cria apego a coisas e a pessoas, quando a gente se vai, a coisa fica complicada. Quando o outro vai, a coisa fica complicada. Porque a gente não aceita esta separação, porque é intolerante para nós, né? Então, nós precisamos ver como nós vivenciamos as nossas relações. Muito importante, para que a gente possa ter esse olhar mais profundo em relação a nós mesmos, né? A sua partida vai gerar o que nas relações? Uma grande oportunidade da gente criar autonomia. Eu tenho uma amiga que ela viveu assim, ela teve uma separação depois de muitos anos casadas, e era um casamento, assim, eles têm mais idade que a gente, e ela tinha muitas dependências dele, assim, ela não sabia cuidar da conta do banco, ela não tinha muita noção de como administrar a vida dela, porque ele sempre administrou, foi legal, ele sempre fez, né? Ficou ali. Quando isso aconteceu, o que ela teve que viver? Foi importante para ela. Qual foi o propósito nessa dor de aprendizado? Ela precisou de ganhar autonomia. Ela precisou de quê? Administrar as suas próprias necessidades. Isso fez o quê? Que ela conhecesse mais a capacidade dela. Porque ela sempre meio delegou, uma parte meio por preguiça, mas uma parte também porque talvez ela não acreditasse que ela fizesse tão bem. Mas agora ela tendo que fazer, ela olhou para dentro e falou, eu posso, né? Então, nós iniciaremos o quê? Uma nova jornada de nos autocuidar quando a gente se desprende emocionalmente do outro. Gente, desprender emocionalmente não é menos amor. O amor, olha o amor que o Espiritismo prega. O amor é tornarmos esse elo livre, né? Nós estamos vinculados à pessoa pelo amor, mas não temos dependência. Né? O amor, de repente, se o outro não nos ama mais, a melhor forma da gente amá-lo é deixar ele ir. Porque ele não é mais feliz com a gente. Então, deixar ele ir é uma demonstração de amor. Quando o outro desencarna, a melhor coisa é a gente deixar ele ir. Deixar ele ir em que ponto? Ele desencarnou. Mas se eu ficar aqui chamando, nós sabemos que isso é desconfortável para quem vai. Porque quem vai pode muitas vezes sentir o que nós sentimos. O sofrimento, e eles entrarem num estado de certo desespero, de assistir o nosso desespero. Então, nós nos mantermos tranquilos e entendendo, faz com que a gente colabore. Isso também é amor, cuidar, né, do outro. Então, numa visão espiritual, a gente poderia viver, né, essa questão da perda, nos entregar, não tem problema. Muita gente, às vezes, as pessoas falam, mas será que chorar é ruim? Não, eu acho que chorar é necessário. Chorar lava a alma, né? Eu chamo de choro reparador, porque a gente consegue, através do choro, né, acalmar, é como se saísse de nós aquele peso. Claro, ninguém está dizendo aqui que a gente entender essa perda é a gente não chorar, absolutamente. Claro, a gente tem todos os direitos de chorar e deve chorar, né? A gente deve também entrar o quê? Em contato com isso que a gente sente. O que é que eu estou sentindo, né? Como é isso? Contar, buscar ajuda. Porque muitas vezes a gente se fecha diante desse sentimento, né? A gente fica mais privado, a gente tem muito medo das críticas, do que o outro vai dizer, e às vezes a gente não entra em contato com o que a gente sente. Então é muito salutar a gente falar sobre isso. Se não encontra pessoas, se linkar a grupos, né? Ou alguém que possa te ouvir. A gente encontrar naquilo que a gente está vivendo um propósito naquela dor, né? Qual o propósito? Sempre vou crescer
com aquilo que toca a minha alma. Então a gente está sempre buscando entender o propósito não só da perda de um ente querido, mas o propósito do desemprego, o propósito, né? A gente tem que fazer um balanço e falar o que aconteceu aqui. E isso vai fazer com que a gente tenha grandes possibilidades de crescer depois disso, né? A gente sempre cresce depois de um balanço, né? A diferenciar o que é dor e sofrimento, como a gente estava falando, porque muitas vezes a gente confunde dor com sofrimento. A dor é o evento, né? O sofrimento é a gente não aceitar aquele evento e ficar remoendo aquela dor insistentemente e não conseguir sair dela, né? Reconstruir muitas vezes a nossa visão. Diante de uma perda, a gente vai precisar de rever, como eu estava falando, rever sobre a morte, rever sobre a saudade, rever como eu me relaciono, para que eu possa ter uma outra possibilidade de ver diferente, porque às vezes até então eu ainda via daquela forma. Trabalhar essa questão da dependência emocional, da forma como a gente se linka com o outro e a gente não gerar mais esse tipo de relações, né? Lidar com a saudade, como eu mencionei, cuidar do nosso ente querido, como eu estava dizendo, cuidar em que sentido? Né? Fazendo orações, buscando entender que quem muda de lugar é o ente querido, né? O outro se vai para a dimensão espiritual, mas a gente fica com a casa, a gente fica com o emprego, a gente fica com a família, a gente fica com a profissão, com tudo que a gente usa aqui como estrutura. Mas quem vai ter uma casa nova, vai ter que arrumar um trabalho novo, vai ter que se adaptar a novas amizades. Tudo bem, vai reencontrar pessoas que já conhece, etc., mas tem que se adaptar. Tem que se adaptar que não tem mais o corpo físico, tem adaptações, né? Que não vai mais comer picanha no fim de semana, tem que adaptar. É um sofrimento para o espírito, no plano espiritual, ele se adaptar e adaptar com o espírito, não tem mais o corpo físico. Então, você está perguntando se é um sofrimento essa adaptação. Pode ser diante do despreparo. Quanto mais preparo, né, quanto mais conhecimento, quanto mais elaboração, quanto mais você trabalha dentro de você sobre essa naturalidade de você morar em ambas as dimensões, ora aqui, ora lá, você vai ter mais aceitação com mais facilidade. Se você é mais apegado, se você tem mais, se sente mais esse proprietário, você vai ter mais dificuldade de viver sem o seu iPhone. Eu já até estou negociando, assim, para ver se eu não vou ter essa dificuldade. Entende? E para quem fica aqui, como pode ajudar no caso? Então, para quem fica aqui, a forma de ajudar seria as orações. O que eu adotei com meu pai faleceu há 18 anos. O primeiro ano eu tomava passe e eu sempre falava, esse passe é para o meu pai, eu quero que você receba essas energias, coisa e tal. Meu pai tinha morrido de um ataque do coração, então meu pai era espírita, mas eu sempre pensava, inicialmente, poxa, meu pai pode demorar um tempo até descobrir que ele faleceu, não sei como vai ser o processo para ele, então eu pensava, como é que eu vou ajudar? Sempre eu elaborava pensamentos e falava, pai, olha, estuda, se alguém procurar tentando te ajudar, se disponibiliza, entenda, você está na vida espiritual, você faleceu, isso é um processo. E eu fui conversando com ele, assim, porque eu achava que esse era o processo. E a gente está bem, nós ficamos todos bem, entendemos, né? Temos muita gratidão à vida, de tudo que você fez por nós, né? Você está dentro do nosso coração, jamais nos desconectaremos. Então, eu fui dando uma tranquilidade que ele podia ficar bem nessa nova dimensão, porque nós estávamos bem. Porque, claro, quem passa se preocupa com as pessoas que ama. Você deixou filhos, deixou marido, você fica aí agora e eles vão sofrer, como é que vai ser? E se você começar a perceber que eles estão sofrendo, porque você pode voltar para casa, ver aquela gente desesperada, e isso vai te dando um certo desespero. Se você quiser obra, leia Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, você vai ver vários tipos de desligamentos que foram confortáveis e alguns que foram mais por causa do apego. Então, é interessante que a gente vai ficando o quê? Preparado. Isso é uma manifestação da vida. Eu posso fingir que não existe, né? Como falar, ai meu Deus, não, eu não, Deus me livre. Ou eu posso falar, não, peraí, eu sou espírito, isso faz parte da vida. Eu estou justamente aprendendo espiritismo para entender o processo. E isso, eu ir possibilitando isso para o outro, a tranquilidade. Posso chorar, sim, posso ter saudade, sim, mas tentar sempre, né, não ficar naquele clamando, ai, volta, vem, onde você está. Pensa alguém te chamando assim, você ficaria desesperada, né? A pessoa tem essa clareza
emociona toda vez que pensa no Não tem problema nenhum. Essa emoção significa que o espírito Não. está precisando de... Não, essa emoção significa que você tem saudade, que quando você lembra, você tem vontade de estar perto. A emoção também pode acontecer, gente, porque muitas vezes o ente querido vem nos visitar. Então, muitas vezes que você pensa no teu ente querido, você pensa que você está pensando porque está vindo da tua mente. Às vezes você está pensando porque ele aproximou, ele entrou no teu campo. E no teu campo você reconhece, mas como você não tem a mediunidade num processo de visualizá-lo, coisa e tal, você vem, fulano, estou lembrando dele. Não, ele chegou às vezes. Então, sentir, toda vez que pensar, que bom, nossa, eu estou visualizando luz. Então, sempre imaginava meu pai com luz, né, assim, iluminado, tranquilo. E isso vai apaziguando o coração do outro e apaziguando o seu coração. Entende? Porque isso vai para ambos os lados. Você vai se ajudando ele, né? Porque ele é a prioridade naquele momento, na minha concepção, né? Então você vai ter o quê? Utilizar o poder da gratidão para aquilo que a gente viveu, um mês, um ano, um dia, né? Usar a nossa energia. As orações é isso. Se a gente se desespera, quem está bem para poder acolher alguém? Quem está desesperado. Então, se eu oro, se eu estou sempre, né, buscando ficar em paz comigo mesma, o que eu vou fazer? Eu vou estar preparada para ajudar as outras pessoas, para acolher o outro que está num momento de transição. Então, o que aconteceu? Perto de um ano, eu não senti mais, saiu da minha mente isso. Eu não precisava mais ficar falando para ele estudar, eu não ficava mais lembrando no passe quando eu entrava, porque eu sempre lembrava que essas energias fossem para ele, coisa e tal. Aí eu senti, ficou tudo bem. É isso aí, passou a transição. Né? Não que eu achasse que meu pai estava mal, estava bem, não, é uma transição, uma adaptação. Quando a gente veio para cá, a gente se adaptou, até receber o documento, a gente vai arrumar uma casa, até arrumar um emprego, o que vai ser da gente? A gente não ficou um pouco assim? A gente não desencarnou lá do Brasil e reencarnou aqui? Vocês não fizeram isso? Eu fiz isso. Não é verdade? Até quando a gente volta hoje para o Brasil, a gente não sente que está férias. Nem sei. A gente sente assim, é gostoso estar com a nossa família, mas lá não é o mesmo habitat, você está acostumado a cisar salas, você já está em outra, né? Você já... Cadê o Holy Food? Ai, meu Deus, não tem Holy Food. Já está em outra, né? Então, isso é um processo natural. Por quê? Porque nós, de certa forma, desencarnamos para aquela realidade que a gente visita de vez em quando e encarnamos para essa dimensão América, outra realidade. Gente, é isso, né? Como daqui a pouco a gente vai desencarnar para essa realidade e nós vamos, né, mudar para a Europa, né? E essa é a vida, essa é a dinâmica. Nós precisamos pegar essa dinâmica aí que, né, Deus criou na nossa vida. Entender a maravilha que é o amor. Porque eu penso assim, o que nós todos juntos escolheríamos? Não sofrer de saudade, nunca, mas também não amar ninguém. Ou sentir saudade porque você ama alguém. O que vocês escolheriam? Sentir saudade, porque o amor é uma maravilha, amar alguém é maravilhoso, né? Ter alguém no nosso coração é uma coisa linda. Então a saudade é o preço que se paga por amar, e vale a pena amar é tudo de bom, né? Então a gente precisa o quê? Vamos ressignificar a morte, vamos olhar a morte com uma outra visão, uma visão simpática, uma visão que faz parte do processo, aceitando, né? Simpático eu quero dizer aceitando, né? Porque a beleza do relacionamento ele é muito grande. Então, quando o outro se vai, eu falo, depois eu comecei uma negociação com meu pai. Bom, pai, agora que você está bem, vai arrumando uma casinha, né? Dá ajeitada, bota um ar-condicionado, para quando eu chegar, a coisa tá boa aí pro meu lado, né? Sim, né? Que bom você sentir que o outro está lá progredindo. E o que vai acontecer quando a gente lê Obreiros? Tem o caso Fábio, e ele vai dizer para a esposa dele, assim que ele desencarna, ela desdobra, eles têm uma conversa no mundo espiritual. E ele fala uma coisa para ela que para mim ficou super marcante. Ele fala assim para ela, nesse momento eu preciso que você me ajude ficando bem, porque assim que eu me recuperar, eu vou ficar bem para ajudar vocês. Aí eu achei aquilo assim, chega até me arrepia, espetáculo. Então ele quis dizer, eu preciso desse tempo, porque se eu não me equilibrar, a coisa
né, adia. Mas se eu ficar bem aqui agora, eu vou ajudar vocês, vou estar ali orando, dando apoio, porque ela ficou com 3 filhos, viúva, coisa e tal. Então, eu vou estar ali por você. Então, eu acho isso. Claro que eu imagino que meu pai deve estar orando, olhando por nós, pelos netos, né? Claro, não seria diferente, né? Então, vamos nos conectar ao outro dessa forma. E para a gente encerrar, eu trouxe algo lindo que Emmanuel escreveu, um poema, no livro Caravana do Amor, chama Ninguém Morre. E Emmanuel diz: não reclames da terra os seres que partiram, olha a planta que volta, na semente a morrer. Chora, de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrimas sem revolta é o orvalho da esperança. A morte é a própria vida numa nova edição. Não é lindo? Então, se a gente pensar que a morte é uma própria vida numa nova edição, né, quando a gente reedita, a gente dá updates, né? A gente melhora, a gente incorpora outras coisas que complementam. Então, para nós que ainda estamos nessa dimensão, o que nos resta? Nossa, ficamos muito felizes pelos nossos entes queridos terem voltado para casa, né? E nós ainda estamos aqui, apoiados pelos amigos espirituais que estão ajudando para quando nós retornarmos, nós sentirmos que a nossa missão aqui na Terra foi cumprida. Gente, muita paz. E eu gostaria de sugerir, comece de novo. Por onde? Por dentro. Vamos sempre olhar para dentro para que a gente possa dinamizar a nossa vida nesta paz tão almejada. Bom, o jogo já acabou, eu acho, né? Tchau, gente. Obrigada.